Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das estruturas mais fascinantes da Igreja Católica, o Sacramento da Ordem. E para nos guiar, vamos usar o mapa teológico de um dos maiores pensadores da história, São Tomás de Aquino. Vamos entender a hierarquia, o poder e, principalmente, o propósito por trás de tudo isso. A primeira pergunta que surge é: por que essa estrutura toda? Por que padres, bispos, diáconos? Para São Tomás de Aquino, a resposta para essa pergunta tão complexa começa e termina em um único e central mistério da nossa fé. Para a gente entender bem esse tema, nós vamos passar por 5 pontos-chave. Vamos começar pelo propósito central do sacramento e ir até os rituais e símbolos que o cercam. Então, se a gente quer saber por que existe uma hierarquia, São Tomás de Aquino nos leva direto para a Eucaristia. Para ele, ela é o sacramento dos sacramentos. E é ao redor dela que absolutamente toda a estrutura do clero é construída. É o sol em torno do qual tudo gira. A lógica dele é bem direta. O sacramento da ordem existe para uma finalidade: servir a Eucaristia. Pensa bem, se o altar, o cálice, os objetos são consagrados, separados para o uso divino, não faz todo sentido que os ministros que os manuseiam também sejam consagrados? E aqui tem uma ideia muito poderosa. São Tomás de Aquino via o sacerdote de uma forma bem específica. Ele não é a fonte da graça, de jeito nenhum. Ele é um instrumento, um canal consagrado por onde a graça de Cristo, que é a cabeça, flui para o resto do corpo, que é a igreja. Ok, se o ministro é esse canal tão importante da graça, a pergunta seguinte é: quem pode ser esse canal? Quem é considerado apto para uma função tão sagrada? E olha, os critérios que São Tomás de Aquino estabelece são bem específicos. Antes de qualquer qualidade pessoal, vem a base sacramental. O batismo é a porta de entrada. É inegociável. Sem ele, a ordenação simplesmente não tem validade. É o batismo que abre a pessoa para receber todos os outros sacramentos, incluindo as ordens sagradas. E os critérios eram bem rigorosos. De um lado, o que se exigia, as qualidades positivas: santidade de vida, conhecimento suficiente, boa reputação. Do outro lado, o que era visto como um impedimento, ou seja, situações que, segundo a teologia da época, impediam que alguém recebesse validamente o sacramento. E ele levava isso muito a sério. Essa citação dele deixa bem claro. Receber uma ordem sagrada sabendo que se está em pecado mortal é um ato de presunção gravíssimo. A santidade não era só um ideal a ser buscado, era uma exigência moral para o candidato. Certo, já vimos o porquê e o quem. Agora vamos olhar para a estrutura em si. Por que 7 ordens? Para São Tomás de Aquino, cada uma delas tem uma função muito precisa e hierárquica, sempre em relação à Eucaristia. É como se fosse uma escada de ministério, sabe? Cada degrau tem uma função que vai se aproximando cada vez mais do altar. A progressão é muito lógica. Começa lá fora, com o hostiário preparando o povo, passa pela preparação da matéria do sacramento, como a água e o vinho, e culmina no sacerdote, que tem o poder da consagração. E tem um princípio muito importante que ele descreve: uma ordem superior sempre inclui os poderes das ordens inferiores. A analogia que ele usa é ótima, assim como um reino contém um ducado. Ou seja, um sacerdote, por exemplo, também tem os poderes de um diácono, de um subdiácono e assim por diante. É uma estrutura de autoridade bem completa e amarrada. Isso nos leva naturalmente a uma questão bem crítica. Se existe toda essa estrutura, quem tem a autoridade para conferir essas ordens? Quem pode trazer novos ministros para essa hierarquia? A resposta de São Tomás de Aquino é direta, sem rodeios. Esse poder pertence unicamente ao bispo. Ele é o pastor da igreja local, o responsável por governar os ministérios divinos ali. Então, é função exclusiva dele consagrar novos ministros. Mas aí vem aquela pergunta clássica, um verdadeiro desafio teológico. E se o bispo for um herege? O que acontece se a fonte dessa autoridade estiver ela mesma, fora da comunhão da igreja? A ordenação que ele faz ainda vale? A resposta dele aqui é genial, porque ele faz uma distinção muito clara. Primeiro, a ordenação é válida sim. O poder que o bispo recebeu na sua própria consagração é perpétuo, indelével. Então, quem é ordenado por ele recebe de fato o poder daquela ordem. O problema é outro. A graça do sacramento fica impedida, bloqueada, pelo pecado de receber a ordem de alguém fora da comunhão. E, claro, a pessoa não recebe a licença da igreja para exercer aquele poder.
Para a gente ir finalizando, vamos dar uma olhada nos sinais externos, nos símbolos que apontam para essas realidades espirituais. Na teologia de São Tomás de Aquino, nada é por acaso, tudo tem um significado muito rico. Um dos sinais mais conhecidos daquela época era a tonsura, a famosa coroa na cabeça dos clérigos. É importante entender. Para São Tomás, isso não era uma ordem, mas sim um rito de preparação, uma disposição para as ordens sagradas. E olha que interessante o duplo simbolismo da tonsura. Ao mesmo tempo que a forma de coroa representa a dignidade real do serviço a Deus, a ideia de que servir a Deus é reinar, o cabelo raspado simboliza a renúncia às preocupações supérfluas do mundo, deixando a mente livre para as coisas do alto. E essa mesma lógica se aplica às vestimentas. Cada detalhe, cada paramento é projetado para ser um lembrete visível das qualidades internas que o ministro precisa cultivar. Desde a pureza da alva branca até a caridade, simbolizada pela cásula do sacerdote. Por fim, São Tomás de Aquino faz uma distinção crucial entre o sacerdote e o bispo. Enquanto o sacerdote tem o poder máximo de atuar sobre o corpo verdadeiro de Cristo, que é a Eucaristia, o bispo tem um poder superior. Ele atua sobre o corpo místico de Cristo, que é a Igreja inteira. O poder dele é de governar, de ordenar, de aperfeiçoar a comunidade. E ele leva esse raciocínio até a sua conclusão lógica. Se toda a igreja é um só corpo, é preciso preservar a unidade desse corpo. E para isso deve haver um poder governante para a Igreja Universal que seja superior ao poder de cada bispo. E esse poder, para ele, é o poder do Papa. Então, o que a gente viu? Vimos que, para São Tomás de Aquino, toda a hierarquia da Igreja, do hostiário ao Papa, é uma estrutura divinamente ordenada com um único fim: servir o sacramento da Eucaristia. Essa visão teológica tão detalhada, mesmo com séculos de idade, ainda é a lógica fundamental por trás da estrutura da Igreja, o que nos faz pensar em como essa visão de mundo continua a moldar a instituição até os dias de hoje.